Boa tarde a todos. Obrigada aí pela presença, né, a participação de vocês nessa apresentação. Eu sou a Fabiola Paz, sou formada em administração, fiz uma pós em marketing, fiz um mestrado em Omnichannel. Atualmente eu trabalho na Neomold, que é uma startup focada na digitalização do varejo, principalmente na temática do Omnichannel, que é integrar aí os canais digitais com as lojas físicas para promover uma experiência de compra totalmente conectada entre o mundo online e o mundo offline. Então, para hoje, né, eu preparei aí uma breve discussão, a gente tem meia hora para conversar, né, sobre esse tema. A gente tem vivido aí praticamente nesses últimos 120 dias um cenário completamente diferente para o varejo, né, para todas as áreas, e com isso, né, o impacto da digitalização no setor do varejo ficou ainda mais alavancado depois desse nosso novo cenário de Covid. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, como vinha o processo de digitalização do varejo antes da Covid e como que isso agora tem se tornado cada vez mais acelerado com esse novo cenário. Então, é um prazer, fiquem à vontade aí durante a apresentação para mandar dúvidas, perguntas, então podem compartilhar aí, eu vou estar recebendo as dúvidas de vocês aqui no meu próprio celular, e vai ser um prazer poder responder para todos. O que acontece, né, pessoal? Quando a gente fala da digitalização do varejo, a gente está falando de um tema que tem como principal ponto de atenção o foco e a estratégia no consumidor. Por muito tempo, o varejo atuava nos seus canais de vendas de forma separada. Então, muitas vezes o site não se comunicava com a loja física não se comunicava com o site, a gente não tinha uma integração com rede social, com canal de venda direta, e esse desalinhamento entre todos os canais fazia com que o consumidor se sentisse muito frustrado, né? Ele queria comprar num canal e trocar no outro, isso não era possível, muitas vezes ele via o preço no site diferente do preço da loja física, políticas de promoção diferentes, e isso causa uma frustração muito grande para o cliente, né? E a marca também, de certa forma, ela percebe que ela perde um pouco da fidelização. Então, quando começou esse assunto do Omnichannel? Ele começa em 2011, a gente está indo para quase uma década desse conceito sendo de fato disseminado no varejo. Quando nasce esse tema nos Estados Unidos e na Europa, ele vem exatamente para trabalhar essa extensão da jornada de compra, né? A gente fala muito de não ter atrito no processo de compra do consumidor, e isso se provou nos últimos 9 anos, né? Quando a gente fala Europa, Estados Unidos e o Brasil começando a atuar nos últimos 5 anos, se tornou um grande diferencial de percentual de conversão, participação das vendas, e trazendo alguns dados para vocês bem interessantes. Hoje na Inglaterra, a Inglaterra é um país referência em venda online. Eles têm 27% das vendas totais do varejo, somando físico e digital, com presença online. Isso se dá porque mais de 60% dos sites e-commerces na Inglaterra usam o estoque da loja física para fazer as entregas. Então, eles são muito integrados, eles praticam mesmo essa digitalização, e por isso faz com que a rotatividade de pedido online seja muito maior, pelo fato deles promoverem essa automação dos e-commerces com as lojas físicas. Então, o giro é muito maior, a satisfação do cliente acaba sendo muito maior, ele compra online e troca na loja física, ele está dentro da loja física, pode comprar do online, então tudo isso acaba sendo muito dinâmico. Em tempos de Covid, os varejistas que estavam de olho nessa tendência e estavam fazendo ações, né, de integração dos seus canais, sofreram menos a perda em vendas, principalmente aqueles que já tinham essa automação ligada com a loja física.
né? O que mudou antes da Covid e pós-Covid no varejo? Antes da Covid, isso era percebido como uma mudança necessária para os próximos 2, 3 anos no varejo, com um tempo, um planejamento, isso de forma cadenciada. Com a Covid, isso se tornou uma emergência, porque diante desse cenário em que as lojas elas estão limitadas, a horário de abertura reduzido, muitas praças e muitas regiões no Brasil ainda nem sequer retomaram a abertura do comércio. A loja ela passou a parar, né? Ela não tem mais como fazer venda presencial. E o único jeito da loja física vender passou a ser pelos canais digitais. Então, aquela necessidade que a gente via do omnichannel, de uma coisa que aconteceria de forma mais gradual, com a Covid passou a ser extremamente emergencial. Então, essa é uma característica do cenário omnichannel antes da Covid e do cenário omnichannel agora pós-Covid. Né? E aí, gente, quais são os maiores desafios do varejo hoje, diante desse novo cenário que a gente está vivenciando de queda de fluxo, né? A gente tem acompanhado os dados de shopping center aqui na Neomode e a queda tem representado 80% a quase 90% de menos pessoas visitando o ponto de venda. Então, isso realmente é um dado alarmante, né? O cliente, por sua vez, muitas vezes insatisfeito de comprar num lugar e não poder trocar no outro, então gerando uma insatisfação muito grande. E um outro grande desafio do varejo é a ausência de integração entre os seus canais. Então, os sistemas do varejo não se comunicam em si, e isso faz com que o desafio aumente ainda mais. Então, esses são os 3 principais desafios do varejo antes da Covid, pós-Covid isso se acentuou ainda mais. E aí, gente, dentro do cenário global, quando a gente fala da pandemia, o que aconteceu, né? Qual o novo comportamento desse consumidor? Saiu recentemente uma pesquisa que foi feita pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, a SBVC, que eles coletaram vários dados, né, de venda, transações, algumas avaliações de consumidores, e aí eu selecionei aqui alguns insights interessantes para dividir com vocês. O primeiro é que 61% dos consumidores aumentaram o seu ticket de compra online devido ao isolamento social. E esse comportamento chega a ser muito interessante através dos celulares, mais até do que os próprios computadores. Então, desses 61% de consumidores que compraram mais da média em relação ao último período do ano passado, 80% fez isso através de celulares. Então, isso é um dado bastante que chama a atenção aí desses últimos 110 dias de Covid. Uma outra informação também interessante de dividir com vocês é que 69% dos clientes notaram que o prazo de entrega aumentou. E isso aumentou devido a esse volume, né, de pedidos que cresceu e muitas vezes o centro de distribuição não está preparado para absorver essa volumetria tão grande. Muitos entendem que ok, né, demorar esse tempo de entrega devido à alta demanda, mas ao mesmo tempo isso acaba sendo aí gerando uma certa insatisfação. E aí, pessoal, o que acontece? Em site, 52% dos clientes estão comprando mais, e em apps, de 70% a 80% estão comprando também, mais do que antes do período da Covid. Então, pessoal, qual que é a grande mensagem aqui, né? A presença da marca do varejo digital se tornou indispensável, né? Antes já era uma prioridade, agora se torna indispensável, e isso atrelado à integração com o ponto de venda, né? Com as lojas físicas. Esse é o principal desafio desse período que a gente ainda vai enfrentar de Covid e pós-Covid. Né, esses próximos 6 meses, 1 ano, que provavelmente a gente vai ter ainda de retração, isso é fato, a gente não volta em menos de 6 meses aos patamares de vendas antes da Covid, se não tomarmos uma ação de digitalização.
né? Isso todas as marcas, todos os pequenos, médios, grandes varejistas já se conscientizaram que precisa fazer essa mudança. E a importância de fazer isso automatizado com a sua loja, né? Encontrar caminhos, encontrar ferramentas, buscar em startups, buscar em grandes empresas, de acordo com a capacidade de orçamento e minimamente de investimento que cada um possa fazer, é encontrar caminhos para poder promover essa digitalização. Vocês devem ter notado que redes sociais, por exemplo, começaram a trazer muito mais opções de venda online. A gente viu que o Brasil lançou aí o WhatsApp, escolheu o Brasil como teste piloto para começar a transacionar e vender produtos, né? A gente viu essa semana também o Instagram testando também um piloto de na própria tela home do Instagram já aparecer a opção de carrinho de compra. Então, a ideia aqui da digitalização é que ela seja acessível para qualquer porte de varejos. Varejos maiores e médios vão apostar em projetos maiores. Os pequenos varejos vão usar esses recursos que eventualmente são gratuitos, plataformas gratuitas, que só paga comissão sobre o que vender, para poder encontrar esse caminho de superação de venda. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês algumas referências, né, algumas práticas que a gente tem apoiado aqui através da Neomode, as marcas, até para compartilhar com vocês. Nesses últimos 110 dias, a gente quadriplicou o nosso atendimento, então a gente tinha um atendimento médio de tantos varejistas, a gente cresceu 4 vezes a quantidade de atendimento a esses varejistas para apoiar nessa aceleração da digitalização. A gente já era uma empresa especializada nisso antes da Covid, a gente trabalha com digitalização de loja desde 2016, então a gente viu esse movimento começando em 2011, foi aprendendo com esses modelos internacionais de digitalização de produto, integração de produto, e aí a gente viu, né, agora, obviamente, com a Covid, que isso ficou realmente extremamente importante para todo o varejo. E quando a gente está falando de ajudar, né, e de apoiar a digitalização dos varejistas que a gente atende, a gente está falando de dar a esse varejista um canal de vendas próprio, né, assim como existe o Rappi, o iFood, que cada varejista possa ser o seu próprio Rappi, possa ser o seu próprio iFood, usando o mobile, né, os aplicativos mobiles, como uma ferramenta de venda 100% conectado com a loja. Então, esse aqui é um exemplo de como a gente tem feito esse trabalho de apoio ao varejo, né, principalmente aos clientes que a gente atende. Cada lojista consegue criar a sua própria loja, e isso é feito pelo próprio lojista, criar o seu banner, a sua home, o seu catálogo de produto, consegue subir isso via Excel, consegue cadastrar isso via Excel, consegue cadastrar o seu estoque de loja via Excel, e através disso fazer a sua venda. Então, e o consumidor, por sua vez, consegue baixar o aplicativo da sua marca preferida, na qual gosta, e consegue, através da geolocalização, que nem no Uber, quando a gente pede uma corrida, o Uber ele localiza próximo da gente o motorista que está mais perto, no menor tempo, com a maior disponibilidade. No varejo, a lógica ela é muito parecida. No momento que o consumidor está pesquisando um produto, o 3G do celular, através dessa integração de consulta das lojas e dos estoques das lojas, retorna a menor distância do consumidor que tem o estoque disponível para receber em casa ou para retirar na loja. A gente teve uma inversão muito grande de perfil de pedidos. Antes da Covid, a gente tinha quase 70% dos pedidos, os consumidores indo retirar na loja, para a economia do frete, né? Isso era uma característica muito comum. Os clientes, se podem economizar, eles economizam. E o frete sempre é um valor sensível, por representar de 10% até 15% o valor do carrinho, do total do carrinho de compra. E isso era comum. Então, a gente tinha uma adesão muito grande à ida à loja,
cliente iniciava a compra online, fazia a reserva, fazia o pagamento e, numa oportunidade, passava na loja mais próxima do trabalho ou de casa, da escola dos filhos, para retirar o produto na área de separação de pedido. Após a Covid, isso inverteu completamente. A gente hoje tem quase 95% dos pedidos delivery, ou seja, de fato a loja física ela está vendendo muito mais através do delivery, e isso é tudo automatizado. O cliente fecha no canal, no aplicativo, paga, esse pedido imediatamente chega na loja, a loja aprova, emite o cupom e envia por motoboy ou por bike. A modalidade nessa era da digitalização do varejo, de logística, né, de modal, que mais tem sido utilizada são as entregas por motoboy e as entregas por bike. Né? Cada vez mais esses profissionais estão sendo fundamentais para ajudar esse momento difícil do varejo, que é a entrega no mesmo dia ou a entrega no dia seguinte. Então, esse é um movimento muito forte, o que a gente está vendo aqui como uma grande aposta, né, para de fato apoiar esse momento do varejo, e essa digitalização ela não tem como não acontecer, né? Como eu comentei com vocês anteriormente, é um caminho fundamental para todo o setor. E aí, gente, nessa era de Covid também, uma equipe que foi muito afetada foi a equipe de vendedores, né? Além da loja física ter sido muito afetada, de não ter a visita dos consumidores e cada vez mais o cliente comprando online nos sites, nos aplicativos e nas redes sociais, o time de vendas também sentiu muito, porque o cliente não está indo à loja, o vendedor não está conseguindo fazer atendimento. Então, os vendedores também tiveram que se digitalizar. E aí, como que a gente vê isso aqui na Neomode, como que a gente evoluiu até a tecnologia rapidamente para poder apoiar todos os nossos varejistas. Hoje os vendedores, eles passam a ter a sua loja no celular também. E o vendedor, ele consegue criar sacolas digitais e enviar essa sacola pelas redes sociais para os clientes. Então, cada vez mais, essa capacidade do vendedor criar link, criar sacola virtual, e ele enviar essa sacola virtual para os clientes se torna uma necessidade fundamental. E aqui, pessoal, nesse momento em que a sacola é criada, o código do vendedor já é gravado automaticamente no carrinho. Então, o cliente que recebe esse link e que confirma o interesse nesses produtos e ele faz o pagamento, aquele vendedor automaticamente já é computado no ranking e para o RH, eventualmente, já programar o pagamento da sua comissão ou da sua premiação por aquela venda. Então, nesse momento de digitalização do varejo, é muito importante encontrar ferramentas para os vendedores. Existe essa forma, existem várias outras formas, mas o WhatsApp tem se mostrado um grande aliado, né, através desse compartilhamento de link, esse canal de comunicação direto com o cliente, para que o cliente faça isso também, é uma coisa da digitalização. Um olhar aí diferente para os vendedores. No mais, pessoal, o que a gente viu, né? Então, a gente tem uma transição muito forte do ponto de venda, né? A importância do ponto de venda digitalizar os seus produtos, os seus estoques, e os vendedores também poderem conseguir se comunicar digitalmente, conseguirem comunicar com os clientes de forma mais integrada e mais digital. Então, hoje o que eu ia trazer para vocês era um pouco desse resumo, né, dessa visão e dessa importância do varejo se automatizar e se digitalizar. E aí eu quero deixar esses 5 minutos finais para que vocês possam colocar dúvidas, possam colocar perguntas, e, enfim, enviar aí pelo canal, né, o que vocês gostariam de, eventualmente, que eu aprofundasse um pouco mais sobre esse tema da digitalização do varejo. No mais, eu vou deixar os meus contatos também, acabei passando mais rápido que a tela, então eu deixo os meus contatos,
tem o canal no LinkedIn, como Fabiola Paz, tem o Instagram também, vocês conseguem se comunicar. E quem tiver alguma curiosidade, quiser aprofundar um pouco mais o tema, eu estou super à disposição. Tá bom? Pessoal, muito obrigada. Então, até uma próxima oportunidade.